Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos na paz do Senhor. Hoje é quarta-feira, graças a Deus, né? Nossa, eu estou tão feliz que o tempo está passando ligeiro. Vocês não estão felizes? Hoje já é 16 de novembro, né? Graças a Deus. Esse ano acabe logo, né? Esse ano precisa acabar logo para a gente voltar a ter paz, né? Tem que acabar logo e Jesus é bom, né? Graças a Deus, hoje é quarta-feira. Eu queria que vocês que trouxeram as suas Bíblias, por favor, abram elas junto comigo no livro de Josué. Aqui, filho, eu vou pôr aqui desse lado. Livro de Josué, por favor. Capítulo de número 3, verso de número 1. Josué 3, verso 1. Eu quero falar um pouco hoje para vocês sobre o tempo da preparação. Eita Jesus, o tempo da preparação, né? Como Deus prepara o povo para os adventos futuros, né? A maneira que Deus se utiliza do tempo. Espero conseguir desenrolar, né? Desenvolver aquilo que Deus pôs no meu coração. Mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Josué, capítulo de número 3, verso de número 1. Estou esperando você achar, falar para mim amém. Já achei, pastor, estou esperando. Josué, Velho Testamento, lá no começo, o 6º livro da Bíblia, tá? O 6º. Só você vir caminhando aí, passou Deuteronômio, já é Josué, tá bom? Deuteronômio, Moisés morre. Você vai aprender a conhecer os livros da Bíblia, né? Deuteronômio, Moisés morre, Josué assume a bronca, né? E dá início aí à história, a continuação da história, né? Então fica fácil de você achar aí Novo Testamento. Vamos lá? Eu vou ler o texto, diz assim, ó. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes, do verbo ver, a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, verso 4, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto, por este caminho, nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça. Nós vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, que o Senhor envie aí do céu uma legião de anjos de fogo, colocando eles ao nosso redor para nos guardar, nos proteger em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor Espírito Santo possa estar conosco nesse momento e que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Abre, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir. E dá para nós, Senhor, o entendimento, quebrantando o nosso coração, para que possamos compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Josué,
ele andou com Moisés desde que ele havia chego para fazer parte do povo de Deus. Josué era o comandante do exército. Josué era um militar, um homem que sempre obedeceu o seu comandante, que era Moisés, e o seu senhor, que era Deus. Quando nós paramos um pouco para observar a vida de Josué, nós encontramos aqui já um senhor com aproximadamente 70 anos, talvez um pouco mais, não dá para se ter certeza, e um cara que viveu sempre do lado do profeta e através da observação aprendeu. Nós encontramos no finalzinho do livro de Deuteronômio, Moisés e Josué tendo uma última conversa, antes de Moisés subir o monte e ali morrer. A Bíblia diz que antes de subir o monte, Moisés se encontra com Josué, conversa com ele, lhe explica que o seu momento lhe havia chegado e ele precisava agora ir embora, e ele iria subir o monte com Deus, e que a partir daquele momento ele estava colocando todo aquele povo nas mãos de Josué para que ele os conduzisse à terra prometida, porque Moisés não tinha conseguido isso. Talvez Moisés estivesse frustrado, mas Moisés obedece Deus fielmente. A Bíblia diz que Moisés, com imposição de mãos, faz a transferência de dons. Está na Bíblia. Tem gente que diz que isso não existe, mas está na Bíblia. A Bíblia diz que Moisés faz uma oração com imposição de mãos sobre Josué e passa do Espírito que está sobre ele para Josué. Ele transfere os dons, ele transfere o chamado, o poder, a autoridade, tudo que Deus lhe havia dado. Moisés, com uma oração de imposição de mãos e profecia da sua boca, transfere para Josué. E a partir daquele momento, Josué passa a ser o líder do povo, mesmo Moisés ainda estando vivo. A unção de Deus já havia mudado. A Bíblia diz que então Moisés sobe a montanha, e quando ele está no cume do monte, Deus fala com ele. Eu acho essa passagem, eu acho que não triste, mas é algo que mostra a realidade do céu, e mostra que a perspectiva de Deus não tem muito a ver com a perspectiva humana. Eu uma vez preguei uma mensagem com esse tema, as perspectivas de Deus e as perspectivas do homem. Faz muitos anos, o Espírito Santo fazendo eu lembrar. Porque quando Moisés sobe a montanha, Deus fala para ele assim: Moisés, você está vendo daqui até onde a tua vista alcança? Eu acho que devia ser longe, né? Até lá, Deus fala, é a terra que eu te dei. Agora olha para a direita, ele olha e fala, ó, até a margem daquele, lá, onde teu olho não enxerga mais, é a divisa da terra que eu te dei. Agora, se você olhar para a esquerda daqui até lá, veja, eles estão na beirada do Rio Jordão, então eles estão na entrada do monte. Você olha para a esquerda até, então Deus delimita a Moisés, mostra para Moisés a terra que Deus deu para ele, mas Moisés não quis entrar. Porque há 37 anos e meio, porque o povo na verdade não andou 40 anos no deserto, andou 37 anos e meio, talvez vocês não saibam, porque quando eles saíram do Egito até eles chegarem aqui, eles levaram 2 anos e meio. Então depois eles andaram mais um tempo para que se completasse os 40. Né? A gente vê isso na Bíblia, está escrito. Então, Moisés veio à beirada do Rio Jordão, na divisa da bênção, e Deus falou para Moisés assim, ó, pode entrar que é seu. E Moisés falou, opa, juntou 12 espias, mandou os caras espiar a terra, os caras voltaram, diz a Bíblia, que um cacho de uva que eles colheram naquele lugar precisava de 2 homens para carregar, imagina o tamanho do bicho.
né? E quando eles voltam, a Bíblia diz que apenas Josué e Caleb queriam entrar. Os outros 10 falaram que não. Por que, meu irmão, eles não quiseram entrar? Porque apesar da fartura, do leite e do mel que existia muito naquela terra, existiam lá os gigantes. E aquela terra precisava ser conquistada. Era necessário haver uma luta e haver uma guerra. Para que se houvesse a conquista, precisava-se haver uma guerra. Deus, normalmente, quando te dá alguma coisa, você precisa lutar por aquilo. Tem muita gente que não entende isso, irmão. Eles acham que Deus vai dar assim, né? E Deus vem e fala, ó, pega, pode ir que é seu, beleza. Às vezes Deus fala, tá vendo aquele copinho de chá? Tá ali. O Rachir tá quente e melado. Aquele chá que tá ali. É seu. Tá com sede? Vai tomar um chá. Só que tem um jacaré aqui, ó. Aí você fala, mas Jesus, como é que eu vou tomar o chá se tem um jacaré? Ele fala, uai, se vira, mata o jacaré. Se você não matar o jacaré, não tem chá. Tem gente que acha que as coisas de Deus é tudo na mão, assim, irmão. O profeta profetizou na sua vida, você abriu, aleluia. Tem algumas igrejas, né, determinadas aí instituições religiosas, porque não são igrejas, porque a igreja prega o evangelho e essas não pregam. Eles dizem assim, esses crentes pentecostal ficam falando que você tem que pagar preço, isso é mentira. Jesus já pagou o preço na cruz. Eles confundem as pessoas, porque Jesus pagou o preço na cruz para você ser salvo, não para você ser abençoado. Jesus pagou o preço na cruz pela tua salvação, por isso a salvação é de graça, por isso se chama graça, é gratuito, favor imerecido. Agora, para você conquistar a bênção, você tem que matar o jacaré. É bênção com causa, tem maldição com causa, mas tem bênção com causa. O Senhor fala para você, quer ser abençoado? Quero, então você tem que ir lá, ó. Lá está a tua bênção. Quando Jesus se utiliza de parábolas, ele diz assim, o reino do céu é semelhante a uma pescaria, onde o pescador vai lá, lança a sua rede, e veja, ele tem que ir lá, lançar a sua rede, puxar ela na praia. Deus não manda o peixe no teu colo, você tem que pescar. E aí quando você trouxer aquela rede cheia de peixe, você escolhe os bons, joga no cesto, os ruins você joga na água de volta. Ele está dizendo que quando você prega o evangelho poderoso de Cristo, o evangelho vai atrair um monte de peixe, mas só os bons vão ficar, os ruins vão embora. Não fica todo mundo. Ele disse, o reino do céu é semelhante a um homem que saiu para procurar um tesouro. E encontrando uma pérola num campo, ele a esconde, volta, vende tudo que tem, pega o dinheiro, volta lá e compra o campo. Não é de graça. As pessoas ensinam um evangelho diferente aí fora. Jesus diz assim, recomendo-vos que compreis de mim, olha o verbo aplicado na frase, ouro refinado no céu. Não é de graça, tem que pagar. Tem que pagar. Mas aí você pergunta para mim, pastor, mas tem que pagar quanto? Se estivesse na Universal, já ia te dar o preço já, de quanto era. Né? Já ia arrecadar uma grana aí, uma bufa. Lá é 1.000, irmão, o preço é 1.000. Quem tem 1.000 aí? Se é no negão, ele diz, irmão, é 2.000, porque nós estamos quebrados, né? Se é no ex-bigodão, fala, irmão, é 500.
Mas o preço ao qual Jesus se refere, essa grana que entra no céu, ela não é física. Jesus está dizendo que você tem que correr a carreira. O apóstolo Paulo fala isso. Eu terminei a minha carreira. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu combati o bom combate. Mas eu guardei a minha fé. Então, trabalhar para Jesus Cristo é uma honra. Fazer as coisas para Jesus é uma honra. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa deixar de ter um ventre preguiçoso. Não é? A Bíblia fala isso sobre um povo lá. Como é que era o nome do povo, Fabiano? Você lembra? Eu não lembro agora. Quando a Bíblia fala de um povo e fala que aquele povo tinha um ventre preguiçoso. Por que ventre preguiçoso? O ventre porque não gera filhos para Deus. Nós precisamos gerar filhos para Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos trabalhar. Eu estou conversando aqui com meus obreiros hoje, a gente está falando do quanto nós estamos trabalhando, porque a gente está fazendo culto de manhã todo dia. E aí o pastor faz o desdobramento à tarde. Nós estamos fazendo os cultos à noite, que o pastor está muito cansado, eu não estou conseguindo mais andar nesse ritmo. Que eu preciso melhorar a minha capacidade. De todo mundo, está todo mundo cansado. É demais. Porque o peso espiritual, hoje teve mais de, sei lá, a gente calcula aí 200, talvez 300 pessoas no culto de hoje de manhã que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mais de 50 pessoas que estavam afastadas dos caminhos que se reconciliaram com o Senhor. É disso que Deus está falando quando Ele disse que você tem que pagar o preço, você tem que trabalhar. Você tem que fazer a obra. E para isso você precisa ser obediente. Pastor Sandro não pode tomar cerveja com álcool. Não posso sentar no calor e tomar um chopinho. Todo mundo pode, eu não posso. Eu não posso, irmão. Porque eu não posso, como sacerdote, tomar bebida de álcool. Não quer dizer que eu não tenha vontade. Então eu preciso abrir mão das coisas. Eu gosto de sentar de manhã para tomar café, comer pão com manteiga, comer um bolo, mas eu não posso mais fazer isso. Porque quando eu acordo, eu tenho que fazer o culto 9h30. E quando eu como pão com manteiga, como bolo, eu passo mal uma meia hora, que eu tenho doping. E quando eu não fazia culto, eu podia comer, porque daí eu ia lá, sentava no sofá, ficava passando mal, daqui a pouco eu levanto, estou bem, vamos embora, tá bom. Agora eu não posso mais. Então eu levanto de manhã, eu tenho que tomar um pouquinho de café, tio Gerson faz uma saladinha de fruta. E eu todo dia de manhã cedo, meu café é uma salada de fruta. Todo dia. Quer eu goste, quer eu não goste. Para mim, é uma bênção. Mas eu gostaria de comer um pão com manteiga, mas eu não posso. Você pode comer o que você quiser, a hora que você levantar. Mas eu não posso. Porque se eu comer, eu vou passar mal. Se eu passar mal, se eu não tiver legal, eu não vou poder fazer o culto da maneira que eu preciso. Eu gostaria de dormir tarde e assistir um filme, mas eu não posso. Eu tenho que dormir 11h30, em ponto, porque senão eu não acordo às 8 horas da manhã. E mesmo acordando 8 horas da manhã, tem uns dias aí que eu acordo, que eu estou fazendo o culto de manhã, que eu estou assim, ó. Eu ligo o piloto automático e vou embora. As pessoas falam, nossa pastor, você está com uma cara de sono, você não dormiu? Eu dormi 8 horas, mas eu estou tão cansado que parece que eu nem dormi. Porque ontem de noite eu fiz oração e eu orei por mais de 15.000 pessoas. E eu estou tão cansado no outro dia e eu tenho que levantar cedo e fazer o culto de novo. Porque tem mais 20.000 pessoas me esperando. E eu não posso deixar de fazer. E as pessoas, muita gente não entende isso. Ninguém é obrigado. Então, fazer a obra de Deus, trabalhar para Jesus, é uma ação de negação. É aquilo que Jesus falou: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Então eu tenho que abrir mão de um monte de coisa. Que eu talvez até gostaria de fazer. Quem não gosta de ficar comendo churrasco, tomando uma cerveja, né? Tá um calor na beirada da piscina. Ah, irmão,
brincando com os irmãos ali e tal, vamos até 1h30, 2 horas, porque tá tudo bem. Eu não posso. Por mais que eu queira. Pastor, vamos no meu aniversário? Não posso. Por quê? Porque eu tenho culto de manhã. Pastor, você não vai viajar, tirar férias? Não posso. Por quê? Porque eu tenho culto todo dia. Como é que eu vou tirar férias? Ah, mas não dá. Todos nós fazemos escolhas. Eu queria que você entendesse isso. Você fez as suas escolhas, eu fiz as minhas. Quando Jesus me chamou para esse ministério pastoral, ele perguntou para mim se eu queria. Não me obrigou. Ele falou, filho, o negócio é o seguinte, eu vou descer uma igreja do céu, você quer tocar ela? Eu vou dar para tu. Ela vai descer do céu, é minha, mas eu vou dar para você que vai cuidar. Então eu não posso pôr outra pessoa, porque Deus mandou eu cuidar. Pastor Fabiano, graças a Deus, me ajuda, ele é uma benção. Mas quem tem que fazer sou eu. Agora eu vou dizer, Jesus, eu não quero mais porque eu estou cansada. Jesus, eu estou a ponto de ter um infarto semana passada. Se eu não morri do coração semana passada, eu não morro nunca mais. Porque foi a pior semana da minha vida. De tanto nervoso que eu passei. E olha que eu não sou um cara de ficar nervoso. Quem me conhece sabe disso, que eu sou o cara mais relaxado que existe no mundo. Mas eu passei tanto nervoso essa semana passada. Tanto estresse, tanta pressão, como eu nunca tinha passado na minha vida. Mas graças a Deus, né? Deu certo. Tenho aprendido, tenho crescido como homem, como pastor, com todas as situações que eu estou passando, que eu estou vivendo. Agora, assumir uma grande responsabilidade não é uma coisa fácil. E fazer as coisas para Jesus é prazeroso, porém, demanda muita coragem, primeiro para você falar a verdade, que é a coisa que nem todo mundo gosta de ouvir. É a primeira coisa. A maioria não gosta de ouvir a verdade. Segundo, você está preparado para uma coisa que se chama retaliação, porque o diabo bate em você. O diabo bate nos teus filhos, na tua família, ele levanta as pessoas contra você. Tudo que tiver de brecha para ele bater, ele bate. Então isso traz responsabilidade para a Manuela, para a Lohane, para o Heiser, para a Shirley, para a pastora Shirley, para o tio Gerson, para o pastor Fabiano, para a pastora, para todo mundo que está envolvido no sistema, precisa ter responsabilidade. Tem que andar na linha, tem que andar todo mundo certinho, todo mundo direitinho. Nós temos que ser um grupo unido, coeso. Nós somos, graças a Deus. Mas ainda assim, tem o cansaço físico, que é a parte mais difícil. Eu tive que abandonar a academia, porque eu não consigo mais tirar 1 hora por dia, 1 hora, para mim poder ir na academia. Eu não consigo mais. Não dá. Não dá. Até comprei umas coisinhas pesadas lá, pus na minha casa. Comprei uma esteira, que eu não sei se eu vou conseguir usar, mas acho que vou. E estou ajeitando lá para eu, entre um culto e outro, que eu tenho 3 horas de espaço, mas eu preciso descansar, almoçar, e nessas 3 horas preparar o que eu vou fazer de tarde. Então, na verdade, sobra meia hora para mim, no máximo. Que eu normalmente vou lá para fora e fico sentado no sol. Porque eu só fico dentro de casa. Minha casa virou meu castelo. Termino o desdobramento, 3 horas, às vezes 3h30. Saio, vou sair. Hoje eu saí, fui dar uma volta de carro, andei pela cidade uns 40 minutos. Fiquei andando. Para espairecer, para distrair a minha cabeça. Em função de uma série de coisas que eu vi e ouvi. Porque eu vejo e ouço coisas que estão fundindo meu cérebro. E eu preciso sair e esquecer aquilo um pouco para eu poder respirar, porque senão eu não consigo. E não posso contar para ninguém. Então, eu entendo que Josué passou quando ele recebeu aquele ministério de Moisés. Eu entendo o que Josué viveu. Eu vejo o capítulo 1, eu até vou ler para você.
Eu gosto demais do livro de Josué, demais, ele é extraordinário. E ele diz assim, capítulo 1, verso 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-se e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O Senhor disse para ele: todo lugar que você colocar a planta do teu pé é teu. Ele disse: conduza o meu povo, para que eles herdem o que eu dei para eles, porque eu já dei para Moisés, mas Moisés não foi. Deus está falando: eu amo Moisés, Moisés é meu amigo, parceiro, mas ele bundiou, ele foi um frouxo, ele foi um bundão, porque quando era para ele ir para a guerra, ele ficou com medo e resolveu voltar atrás, e por isso ele não entrou na terra prometida. Escute o que eu estou te dizendo. Agora Deus recolheu Moisés, porque ele não precisava mais de um diplomata. Eu quero que você entenda bem o que eu vou falar. Agora Deus precisava de um comandante militar, porque o negócio agora era no pau, agora não era na conversa mais. Deus mudou de paradigma, de pensamento, de linha de raciocínio. Agora mudou a conversa. Agora acabou a saliva, vai entrar. Naquele tempo não tinha porva, era espada. Ele está dizendo: agora acabou a saliva, agora o negócio é na espada. Agora eu não quero desculpa, eu não quero nada. Eu quero que você vá lá e mate os caras. Vai, Josué, que eu vou com você. Ninguém vai resistir. Aonde você for, você vai vencer. Mas você tem que ir. E Deus conversa com Josué, usando os verbos das frases, sempre no imperativo, dando uma ordem, dizendo: vai, faz, ganhe. Vai, o que você está esperando? Faz. As coisas com Deus não vêm de graça, irmão. Não adianta você ficar parado reclamando: ai, pastora, a minha vida está uma bosta. O que você faz para mudar? Eu estou falando uma bosta porque hoje umas 3 pessoas falaram isso para mim. Ai, pastora, a minha vida está uma bosta, o que eu faço? Se converte, irmão. Cria vergonha na tua cara. Abandona o pecado, começa a obedecer. Para de ser rebelde. Deus está mandando você entrar, você está voltando atrás. Deus está mandando você ir, você volta. Deus fala: não vá lá, você vai. Deus, você vem reclamar? Não vai ali que tem abelha, irmã Marisa. Daí a irmã Marisa vai lá, leva a picada da abelha. Daí ela vai: oh, pastor, meu braço com a picada da abelha. Azar quem mandou você ir lá? Deus falou para você não ir? O problema é meu, irmão. Eu fiquei aqui, eu não levei picada de abelha. Estou de boa. Por que você foi lá? As pessoas precisam entender isso, irmão. Quando a Bíblia diz que o sim é sim e não é não, ele está falando: obedece. Obedece. Quer vencer? Obedece. Faz o que é certo, caramba. Se você não obedecer, não tem conversa.
Tem algumas pessoas que vêm na igreja e estão às vezes possuídas por um demônio. Aí elas vêm orar agora, graças a Deus, quem faz isso é o pastor Fabiano, não sou mais eu, né? Mas antigamente as pessoas vinham e falavam, ai pastor, eu falei, irmão, eu não vou orar por você. A pessoa ficava brava comigo. Mas pastor, por que você não vai orar? Eu falei, eu não vou orar porque tem um demônio na sua vida. E eu não vou tirar ele de você. Mas você não é pastor, homem de Deus, eu não estou na igreja, aqui não é para tirar demônio. É, mas não de você. E por quê? Porque se eu tirar o demônio de você, você vai voltar lá onde você vai. Está cheio de demônio lá. Daí a Bíblia diz que quando você voltar lá, você vai estar limpinho, em casa limpinha, porque eu arranquei esse imundo daí da sua vida, né? E você ficou zerado. Daí você não vai mais ter dor, você não está mais doente, você está na boa. Qual é a primeira coisa que você vai fazer sábado? Você vai para o baile. Vai tomar uma cachaça, vai dançar a noite inteira, que você está bom. Daí aquele demônio que tá em você, ele vai voltar. Só que a Bíblia diz que ele vai trazer mais 7. E daí, em vez de você ficar com 1, você vai ficar com 8. E a Bíblia diz que você vai ficar muito pior do que você está agora. Então eu, como sou um cara sábio, e eu não quero que você sofra, eu prefiro que você fique com 1 do que com 8. As pessoas ficam bravas comigo e vão embora da igreja. Porque não obedece. Uma vez eu fui orar por um irmão. Ele teve um derrame, um problema, não anda, ele tem uma série de problemas. E ele vinha na igreja. Aí um dia ele falou para mim assim, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Pensa um homem no culto, todo o culto estava no culto, ali vinha, com aquela dificuldade, vindo na igreja. Por que o senhor não ora por mim? Eu disse, mas eu oro por você, quer que eu ore? Eu oro, Deus abençoe irmão, em nome de Jesus. Pronto, já orei. Mas o senhor ora e Deus faz milagre, porque o senhor não ora para Jesus me curar? Eu falei, porque se Jesus curar você, você vai para o inferno. A Bíblia diz que é melhor você ir aleijado para o céu do que você ir andando para o inferno. Ficou me olhando, um cara grandão, né? Ficou me olhando, pensou. Eu não entendi. Eu falei, quer que eu vou explicar? Vou desenhar para você então. Por que você só fica em casa, vem na igreja, a tua vida é... Por quê? Porque eu não posso andar. E se Jesus curar você, você começar a andar, você vai fazer o quê daí? Você vai ficar sozinho, igual você está na tua casa, porque você está solteiro, sozinho, não tem uma mulher, não tem um gato para você pôr água, você não tem nada. Todo mundo te ajuda, você vai para lá, vem para cá, mas se você começar a andar, como é que vai ser a sua vida? Você é um moço, tem menos de 50 anos, forte, negão bonitão, né? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai para a festa, irmão. Você vai para a cachaça, você vai para o baile, você vai para a putaria e depois você vai para o inferno. Então eu não vou ser responsável por isso. Porque eu tenho responsabilidade sobre você. Eu me lembro certa feita quando o profeta, andando pelo deserto, e havia um determinado rei, que mandou o seu comandante militar ir buscar o profeta. E um profeta, não este. E quando ele estava indo, o profeta Elias viu ele, ou o Eliseu, não me lembro agora. Você está me trazendo a mensagem, mas eu não me lembro qual dos dois, se era o Elias ou o Eliseu. Se eu estiver errado, você me perdoe. Mas eu acho que é um dos dois. Eu acho que era o Elias. E a Bíblia diz que ele vem, encontra o profeta e diz, ô homem de Deus. Quando o Elias vê ele, Deus dá uma visão e Deus revela o que ele iria fazer. E ele disse assim, o rei está doente, está maleixo, e ele quer saber se ele vai morrer dessa enfermidade. E o Espírito de Deus fala para o profeta, não, ele não vai morrer da enfermidade, mas esse cara aí vai matar o rei, para tomar o seu reinado. Deus fala para o profeta. E a Bíblia diz que o profeta, irmão, pesaroso, porque ele gostava do rei, fala para o cara, vai, porque o Senhor está me mostrando a maldade do seu coração, e eu sei que você vai fazer.
E a Bíblia diz que ele volta e fala para o rei: olha, encontrei o profeta e ele disse que você não vai morrer dessa doença. E o rei ficou feliz. No outro dia o cara foi lá e matou ele sufocado. O travesseiro pôs na cabeça uma toalha molhada, não me lembro, matou o cara e tomou o reinado. Então, quando você está conversando, Deus está te mostrando as coisas, irmão. Isso não é chutometria. Isso é ser espiritual. Deus está mostrando o que vai acontecer. Não precisa ninguém falar, você sabe. E o pastor precisa ter esse discernimento. E Josué tinha esse discernimento. Ele conhecia muito bem o seu povo, sabia quem era o seu povo. E quando Deus vem e conversa com Josué, diz assim: Josué, amanhã nós vamos atravessar o Jordão. Você vai lá e manda o povo se santificar. A Bíblia diz que eles estão em Sitim. Sitim era a primeira cidade antes do Rio Jordão. Região, não era uma cidade. Era uma terra grande. Eles saem de Sitim e vêm até a beirada do Jordão. Essa cidade se chama Cades Barneia. E eles acampam ali. Lembre que era 3 milhões de pessoas. Não esqueça. É gente pra caramba. Por isso ele fala que a arca levantou e passou pelo meio do povo para ir lá na beirada. E o Senhor vem para Josué e fala assim: ó, manda o povo que se santifique. Porque amanhã eu farei um milagre no meio de vós. Porque para o povo atravessar o Jordão, Deus precisaria fazer algo sobrenatural. Sabe por que Deus está falando isso para você? Porque você precisa entender que para a mudança acontecer na tua vida, você precisa obedecer. E quando você obedecer, então Deus fará um milagre na sua vida. Mas primeiro o povo teve que se santificar. Então, sujo, irmão, você não vai entrar na presença de Deus. De qualquer jeito, você não vai entrar na presença de Deus. Como é que você ora buscando o milagre de Deus se você não santifica a sua vida? Se você não quer abrir mão da cachaça, disso, daquilo, eu tenho ensinado vocês, beber não é pecado, claro que não, mas você não pode viver uma vida de boêmio com Jesus. Você tem que viver uma vida de santidade, de retidão, ser um crente espiritual, em oração, em jejum, em súplicas, a Bíblia diz, louvando ao Senhor com hinos espirituais, santificando a tua vida, abrindo mão das coisas que te fazem mal, que te afastam do Espírito Santo de Deus, procurando ser melhor, observando os seus defeitos, treinando os seus sentidos. O soldado, quando ele vai para o exército, nem todo mundo sabe atirar, mas para você ser um bom soldado, você precisa saber atirar. Então o que é que você faz para aprender? Você atira, irmão. Vai para o treinamento de tiro. Os melhores já se destacam. Tem gente que nasceu para fazer isso. Seu pastor é um desses caras. Não sei tu, irmão, como é que se... irmão Denilson, mas eu... Tiago também falou que... Cadê o Tiago? Ah, o Tiago está aí. Tiago falou que também é bom. Eu falei, não sei, vamos ver. Daqui uns dias nós vamos ver lá se é bom mesmo. Né? Tem uns caras que eu brincava que eu nasci no tempo que os caras inventaram. No tempo que os caras inventaram. Nesse tempo eu nasci. Eu sou bom nesse negócio. Mas tem gente que pode pegar arma, treinar a vida inteira, que ele vai atirar mais ou menos. Ele não nasceu para fazer isso. É igual dirigir. Tem gente que dirige a vida inteira e não aprende. Não é? Tem gente que dirige há 50 anos, você passa, ele está assim, ó. Ele esqueceu que não tem Fusca mais. Porque quando a gente tinha Fusca, a gente tinha que dirigir assim, né? Mas o Fusca acabou já. Agora você pode esticar o banco, né? Dirigir, mas relaxa. Né? Tem gente que faz 50 anos que dirige e não sabe para que serve aquele troço que tem em cima do vidro ali, que reflete, sabe aquele? O cara não sabe para que serve aquilo. Ele não sabe que tem um espelho do lado de fora do carro. Ele não sabe que no carro dele tem seta, 50 anos, mas ele não sabe.
Ele não sabe. Ele não sabe que quando ele está numa rodovia, ele não pode parar em cima da pista para ir para o outro lado. Ele tem que ligar a seta e parar no acostamento. Ele não sabe. Daí você tem que lembrar ele. Ô animal, você aprendeu a dirigir aonde? Com carinho, né? Com carinho. Né? O cara nunca vai ser um bom motorista. Porque ele não nasceu para fazer isso. Minha mãe queria aprender a dirigir. Ela começou com essa folia. Vou comprar um carro. Eu falei, mãe, não, porque eu vou comprar, porque não sei o quê. Resolveu comprar uma bicicleta. Não, então eu vou comprar uma bicicleta. Daí ela falou, como eu não tenho um equilíbrio muito bom, vou comprar uma de 3 rodas, aquela que tem 2 atrás e uma na frente. Na primeira volta que ela deu na quadra, caiu na valeta. Caiu de cabeça, ficou com as perninhas assim para fora. Aí conseguiram tirar da valeta. Infelizmente eu não vi isso, né? Eu não estava junto, que eu gostaria de ter visto, mas eu não vi. Daí ela me contando, ai meu Deus, eu subi na bicicleta, daí de repente me deu uma tontura, de minha vista ficou escura, daí a hora que eu vi eu estava na valeta. Esses dias eu no supermercado, empurrando o carrinho, veio uma mulher atravessando a contramão e pá, no meu carrinho. Ai meu Deus, moço, desculpe, eu não vi. Eu falei, calma moço, tá tudo bem. Não, mas meu Deus, me desculpe. Eu falei, veja o lado bom. Ela falou, qual? Você não tá com o teu carro. Ela ficou me olhando. Ela não gostou da brincadeira. Ficou me olhando. Mas é verdade isso. Vocês sabem que eu perco amigo, mas é piada jamais. Eu falei, já pensou se você está de carro? Você tinha quebrado tudo meu carro, graças a Deus. Que você está na mensagem no telefone e está com o carrinho do supermercado. Não é? Tem gente que não aprende, irmão. Não adianta você ensinar. Ele escuta, mas ele não aprende. E está a vida inteira na igreja e está sofrendo, porque não aprende. Ele escuta, mas ele não consegue ser um crente que anda dentro da Bíblia, fervoroso, cheio de fé. Ele não consegue. Ele é só mais ou menos. Porque não obedece. O princípio da sabedoria, isso é Bíblia, é o que? A obediência. Irmão, se tem um cara que eu me cago de medo, é de Deus. Estou falando sério, irmão. Eu não tenho medo de homem, eu não tenho medo de tiro, eu não tenho nada disso. Do diabo, né? Eu cago para ele. Mas de Deus, irmão. Irmão. De Deus eu tenho. E ele me aconselha, ele diz assim, não tenha medo do homem. Porque o homem pode matar teu corpo. É melhor você ter medo de Deus, porque esse mata teu corpo e joga tua alma no inferno. Tem gente que não tem medo de Deus. Está andando para Deus. Deus está falando e ele está andando. Deus fala, não vá lá, ele vai. Não faz isso, faz. Não compre isso, ele compre. Não anda com aquele camarada ali, ele anda. Está pedindo para levar porrada, irmão. É quando o anjo desce com a espada. Eu lembro de Moisés. Moisés atravessou o rio, o Mar Vermelho. Começa a caminhar no deserto e está um sol desgraçado de dia, 55 graus. E de noite a temperatura cai para 0. Pensa um lugar inóspito, miserável. Aí Deus se compadece dos caras e manda uns anjos. A Bíblia diz que os anjos eram como colunas de fogo. Eu fico imaginando que coisa extraordinária que devia ser aquilo. Sobre os anjos tinha uma nuvem enorme que cobria toda a população, 3 milhões de pessoas. Os judeus falam que era 4. Na Bíblia não dá uma noção exata, mas, né?
Fala que tinha 800 mil homens que pegavam a espada. Então a gente calcula cada homem uma mulher, dá 1.600.000. Cada mulher, os caras tinham uma tribo, se multiplica pelo número de filho velho, 3 milhões, é minha conta. Os caras dizem que é 4, mas vamos dizer que era 3. Né? Uma conta teológica isso. Vamos dizer que era 3. Então 3 milhões de pessoas é gente para dar com pau. Era quase o número de pessoas que teve aí numa cidade, numa manifestação essa semana. Tinha 2 milhões. Quase. Então veio uma nuvem que cobria todo mundo, daí de dia aquela nuvem fazia sombra. Daí o sol não ia 55 graus, ficava só uns 38, ficava mais tranquilo, né? Mais sossegado, os caras ficavam na sombra, uns 38 dava para aguentar. E aí de noite não caía para zero, porque de noite o anjo incendiava. Que de dia o anjo apagava, né, irmão? Que ninguém merece um anjo de fogo de dia nos 50 graus, né? Então com certeza de dia o anjo ou saía ou ele apagava. De noite ele acendia. E quando ele acendia, a Bíblia diz que ele se tornava incandescente. E essas colunas de fogo aqueciam o povo à noite. E o Senhor falou para Moisés: ó Moisés, eu coloquei uns anjos de fogo aqui para esquentar de noite, uma nuvem para esfriar de dia, tá tudo de boa, agora você vai, que eu vou pôr um anjo na frente do povo, e você vai andando com o anjo. E qualquer mortal, qualquer pessoa, em sã consciência, né, diria: ô glória, vou andar com o anjo. Não falava isso? Você ia falar isso. Nossa Senhor, como você é bonzinho, mandou um anjo para andar comigo. Mas Moisés não era trouxa, irmão. Moisés era safo. Moisés era louco de safo, porque Moisés conhecia e temia Deus. E ele disse: Senhor, eu não vou. Como assim, Moisés? Você não vai? Eu já coloquei a nuvem para o sol, o fogo para o frio, coloquei o anjo para cuidar, agora você não vai? Não, com o anjo não. Que esse anjo aí, você imagina o tamanho do anjo, né? Você já imaginou? Ah, irmão? Ele devia ter uns 5 andares mais ou menos de tamanho, o anjo, devia ser gigante. Imagina a espada do bicho. Um anjo para cuidar do povo de Deus, irmão? Um só? Você imagina o tamanho do bicho? Eu imagino. Um bruto de um anjo, irmão. E Moisés falou assim: ó, posso? Ó, Moisés, fala aí, estou te escutando. Eu só vou se o Senhor mandar esse anjo vazar e o Senhor vir comigo. Porque com o anjo eu não vou, mas com o Senhor eu vou. Sabe por quê, irmão? Porque o anjo não tem misericórdia. O anjo, quando Deus dá uma ordem, ele desce e mata. Ele não tem conversa. Ele não pergunta, ele não quer saber. O Deus fala: desce lá e mata. Ele desce. Tchau. A Bíblia diz que quando Davi pecou contra Deus, o Senhor enviou um anjo no meio do povo de Israel. Numa noite só, 300 mil pessoas morreram. O anjo matou. Velhos, velhas, novos, mais novos, criança, bebê de colo, parelho. Quando ele passou a espada, morreu todo mundo. Dizem os historiadores que era uma peste. Que tem gente que não conhece a Bíblia e fica falando bobagem, né? Aí Davi ficou desesperado quando viu aquilo, foi na presença de Deus e disse: Deus, então mata eu, mas poupa o povo. E aí Deus perdoou e mandou o anjo subir. Moisés, mais safo, pediu que o Senhor fosse com ele, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é tardio em irar-se, porque o Senhor é bondoso, benevolente, gente boa, desde que você obedeça. Eu só preciso obedecer. Por isso Deus fala com Josué, manda Josué cumprir a missão que o Senhor lhe havia dado. E Josué vem diante do povo, agora já no capítulo 3, né? Já fez toda essa introdução. Josué de madrugada, levanta, vem no meio do povo e diz: olha, Deus falou comigo, santifica todo mundo, porque amanhã
E veja que a arca começou a andar hoje, até ela chegar na beira do rio era amanhã. Amanhã Deus fará um milagre no meio de nós. E a Bíblia diz que os sacerdotes levitas, ou levitas, sacerdotes, se você preferir, pegaram a arca, todos eles, colocaram sobre os seus ombros e caminharam. E quando eles colocaram a planta do seu pé na beirada da água, do Rio Jordão, a água parou. E todo aquele povo atravessou com os seus pés enxutos, diz a palavra de Deus. E você pode achar que era um rio rasinho, mas a arqueologia sabe exatamente onde eles passaram, porque foi levantado um monumento com 12 pedras e ele está lá até hoje. E existem lugares daquele rio que tem mais de 5 metros de profundidade, que talvez você não saiba. Que eu acho que no verão ele é menorzinho, no inverno ele enche, se expande e fica muito grande. Mas quando eles tocaram o pé nas águas, as águas pararam. E aquele povo então atravessou o rio. E Deus lhe avisou através de Josué: porque o lugar aonde vocês vão passar, vocês nunca passaram. Vocês nunca passaram, é uma coisa nova que vocês vão passar. Mas eu vou fazer vocês passar por isso. Por isso é necessário que haja santificação, para que as coisas aconteçam adequadamente, segundo a vontade e o desejo do coração de Deus. Josué veio para conduzir o povo para a bênção, porém, antes da bênção, eles teriam a guerra. Se você não sabe, eu vou te contar. O povo de Deus levou 8 anos para conquistar Canaã. 8 anos de guerra. E eles destruíram, se eu estiver errado, você me perdoe, mas eu acho que foram 13 nações. Eu não me lembro se é 8 ou 13, peço desculpem, eu não lembro. Acho que é 13. Que foram dizimadas completamente. Ou seja, o povo que morava naquele lugar foi morto para que o povo de Deus tomasse aquele lugar deles. Então não fica você achando que as coisas de Deus vão ser fáceis, que as coisas que Deus prometeu para o teu país, para a tua casa, para a tua vida vai ser numa boa, porque não vai. Que vai ter luta, não vai ser fácil, mas se nós permanecermos firmes na presença de Deus, o Senhor certamente nos dará vitória. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa muito importante essa semana, falando sobre a guerra que está sombreando o Brasil. Nosso exército está sendo movimentado para a fronteira com a Bolívia, com as Guianas, com a Venezuela, com a Colômbia. Agora no começo de dezembro está subindo 2 companhias inteiras de infantaria de Curitiba para lá. Mais de 2.000 homens deslocando de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul, todo mundo indo para lá, para fazer contenção nas nossas fronteiras. E eu conversando com uma pessoa sobre isso. E ela disse para mim: pastor, o nosso exército, o exército do Brasil, ele se levantando com a primeira convocação dos reservistas do primeiro ano, a gente forma um time de aproximadamente 50.000 homens para a batalha, 150.000 homens para a batalha. E eu disse para ele, um brado do comandante, só um, chamando o povo para a guerra. E eu tenho certeza que se levanta mais de 20 milhões de brasileiros para defender a nossa nação. Que o Brasil é um dos únicos países do mundo onde outra nação não vai ter acesso, porque Deus deu o Brasil para os brasileiros. E Deus deu ao Brasil um povo
um povo valente, um povo forte, um povo guerreiro, um povo que não desiste nunca. Essa é uma característica do povo de Deus, do povo cristão. Porque a gente sabe que o nosso reino não é esse. A gente tem convicção de que o Senhor de fato é Deus, o Senhor das nações, o Deus dos deuses, o general dos generais, e nós acreditamos nisso plenamente. E sabemos que temos um exército invencível na nossa nação. Invencível. Por isso eu tenho convicção de que haja o que houver no Brasil. Eu espero sinceramente que não aconteça nada. Sinceramente. Espero isso. Haja o que houver. Nós, como povo, vamos vencer. Nós, como povo, vamos prevalecer sobre a injustiça, sobre a tirania e sobre tudo que tem se levantado contra o povo. Porque nós somos os donos dessa terra, dessa nação. E a nossa Constituição faz questão de afirmar que todo o poder emana do povo. Eu queria que você entendesse que a nossa Constituição, ela é baseada na Bíblia. Na Bíblia e na cultura judaico-cristã. Toda a nossa Constituição. Quando foi formulada, ela foi formulada na Bíblia. Baseada na Bíblia. E quando ela foi escrita e foi posto nela, seu capítulo 1, artigo 1, dizendo que todo o poder emana do povo. Eu quero dizer para você que todo o poder de Deus está à disposição do povo de Deus. Essa é uma regra do céu. O Senhor disse, livro de Deuteronômio, eu acho que é 8, não me lembro bem, se eu estiver errado, você me perdoe. Ele disse, quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, tirar do meio de vós o pecado, a iniquidade, ele disse, eu habitarei no meio deles e sararei a sua terra. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Fique de pé que a gente vai orar, por favor. Feche os seus olhinhos. Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero aqui apresentar minha igreja, o meu povo diante do Senhor. E eu quero te pedir, papai, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus, que o Senhor abençoe o nosso povo, o povo brasileiro, o povo cristão, o povo crente, o povo que crê no Senhor Jesus Cristo, o povo que acredita no reino dos céus, que acredita que há algo por vir que é muito maior do que aquilo que temos, um povo que tem esperança, e essa esperança gera no seu coração a fé, e essa fé nos move incondicionalmente rumo ao norte, porque o nosso alvo e o nosso objetivo é o Senhor. Nós cremos, Senhor, na vitória. Nós cremos, meu Deus, na nossa capacidade de obedecer a sua palavra. Nós cremos na capacidade que temos de caminhar, de atravessar esse Jordão e de tomarmos posse, Senhor, da terra prometida chamada Canaã, uma terra com justiça, onde mana leite e mel com abundância para todos. Nós, Senhor, temos sede de justiça e temos a convicção no nosso coração de que seremos saciados pelo Senhor. Nós cremos que o Senhor já enviou seus anjos para ficarem ao nosso redor, para estarem conosco. Nós acreditamos na tua palavra, porque cremos que tu és o Deus dessa nação. Aleluia. Nós cremos, Senhor, por isso pregamos com fé. Porque nós não andamos por vista. Nós não andamos por aquilo que vemos como cegos tateando para poder encontrar algo em que possamos nos apoiar. Não. Não, Senhor. A nossa fé está no Senhor. Uns, Senhor, confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em carruagens, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos.
no Deus que está sobre todos os deuses, o Deus da nossa vida, nosso Pai que está no céu, seu Filho, nosso Deus Jesus Cristo, e o seu Espírito, nosso Deus Espírito Santo, que tem conduzido e comandado essa nação, esse povo, num só espírito, uma só voz, num só coração. Nos abençoa, Senhor, nessa noite, para que nós possamos atravessar esse Jordão, meu Deus. Nós estamos todos nos santificando, porque cremos que amanhã o Senhor fará um milagre no meio da congregação. Todos nós já estamos carregando a arca, porque cremos que quando chegarmos com os nossos pés na água, essa água parará e nós atravessaremos com os pés enxutos, porque o Senhor nos prometeu que seria assim. Nós cremos, nós acreditamos que os covardes vão ficar para trás, que os covardes vão embora, mas que os valentes, Senhor, com Josué e Calebe, vão entrar e vão conquistar. E mesmo que a nossa luta, que a nossa guerra dure 8 anos, ainda assim, nós não desistiremos, porque nós cremos no Senhor, na sua palavra e na sua promessa sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação. É assim, meu Deus, que oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, aplauda o Senhor, aplauda Ele. Glória a Deus. Sente-se, por favor. Aleluia, Deus Santo. Eita glória. Há uma unção de vitória sobre essa congregação. Eita glória. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, e se trouxeram, tá? Então, se você trouxe sua oferta, dá um sinal assim. Você que está em casa, se tem aí uma oferta e você quer devolver para a sua igreja, a gente vai colocar o número da conta, o Pix. Caso você queira devolver o seu dízimo, tem aí também. Você pode fazer, caso queira, desde que seja de voluntário coração, então você pode fazer em nome de Jesus. Eu quero que você não esqueça que amanhã teremos culto em Curitiba, tá? Amanhã é o último dia, que será na quinta-feira. A partir da semana que vem será na quarta-feira o culto em Curitiba, tá? Estou avisando já vocês, será na quarta-feira. E vai ser uma benção, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Jesus é bom. Aleluia. Feche os seus olhinhos, que eu vou orar por você agora. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero abençoar a minha igreja, o meu povo, os meus amigos, os meus seguidores. E eu peço que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Todos aqueles que têm semeado nessa obra, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe sua oferta, vem trazer aqui na frente, por favor. Aleluia. Amém? Fiquem em pé, por favor, vamos orar e agradecer a Deus pelo nosso culto. Ore junto comigo. Papai do céu, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nos deu nessa noite de estarmos juntos, Senhor, na tua presença. Eu te peço, papai, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê para nós um término de semana excelente na tua presença, em nome de Jesus. Deus, eu peço que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe a nossa família. Papai, em nome de Jesus, que a tua bênção, Senhor, venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, papai, os nossos filhos, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, Senhor, que o Senhor abençoe tudo aquilo que fazemos com as nossas mãos, os lugares onde colocamos a planta do nosso pé.
Deus, eu quero aqui apresentar uma oração pelo nosso presidente que está hoje enfermo, que o Senhor possa tocar, Senhor, no seu corpo para curar as suas pernas, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa dar vitória, cobre ele, Deus, com o teu sangue, livra o teu filho de todo mal, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem, uns em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.